Bom dia, comunidade. Para quem não me conhece, eu sou a Cris e estou com a missão aqui hoje de dar continuidade a uma série que iniciou tem 2 semanas. 2 semanas e tem como título Instagram, a vida como ela não é. E eu não sei se você que está aqui hoje, você já está acompanhando a série desde o início, ou se você chegou hoje aqui pela primeira vez, mas é importante que você entenda que o motivo desse tema não é a gente estar aqui tendo um treinamento sobre Instagram, né, sobre essa plataforma digital de grande sucesso aí no mundo todo. A nossa intenção é ter o Instagram como uma referência, como um pano de fundo, como uma analogia à nossa reflexão aqui de vida, de caminhada de fé e de espiritualidade. Mas antes de prosseguir aqui na nossa reflexão hoje, eu queria dizer que eu me solidarizo com aquelas pessoas que não têm conta no Instagram. Eu sei disso porque nas 2 primeiras semanas aqui, né, foi feita aqui uma consulta e algumas pessoas se manifestaram, certo? Que foi um número bem menor, mas um número significativo. E eu falo que eu me solidarizo porque eu tive muita resistência de ter conta em redes sociais. Eu pulei a fase do Orkut, né? E ao meu redor todas as pessoas já tinham contas, né, no Facebook, no Instagram, e aí surge aquela pressãozinha, né, os amigos já fazendo torcida, quando é que é, eu acabei cedendo, né, tem um tempo aí que eu já tenho essas contas. Mas também eu descobri coisas positivas nas redes sociais, no Instagram, e uma delas é que eu consegui conectar com muitos amigos, pessoas que eu não tinha mais contato, desde colegas, amigos de infância, colegas do colégio, né? E como eu sou da Bahia, tem baiana aí? Eu sei que tem, apareceu um ali. E eu já morei em outros estados, né? Então, eu conheço pessoas de várias partes do Brasil e até fora, e isso foi muito legal, poder conectar com essas pessoas, saber onde elas estão, o que estão fazendo, e poder até interagir, é muito legal, né? Minha resistência sempre foi assim, mais por conta da exposição e a questão da distração, umas coisas que tem que estar sempre tomando um certo cuidado. Mas, ao contrário de mim, gente, a minha mãe, ela é bem engajada nas redes sociais. Ela gosta, né, de manter os seus seguidores, os seus amigos sempre bem atualizados das coisas, novidades que ela está fazendo. Sempre que ela viaja, ela gosta de registrar tudo e compartilhar. E logo no início, assim, eu meio que ficava pegando assim no pé dela, né, por conta das minhas preocupações e tal. Meu irmão até brinca que fica sabendo as coisas da minha mãe, não pelas redes sociais, que ele também não é engajado, mas porque encontra pessoas, né, que chegam para ele e falam: olha, então tua mãe está fazendo isso, a tua mãe está em tal lugar, né? E ele disse que fica com aquela cara de paisagem. Mas claro, só uma forma da gente brincar. Eu também já pego mais leve ultimamente, porque eu percebi que uma pessoa adulta, né, consciente, até porque filho, né, tentando aconselhar a mãe, você já sabe como que é, né? Mas eu creio que uma pessoa adulta pode, né, fazer o uso. A gente tem que ter muito cuidado com crianças e adolescentes, mas o adulto, ele pode conscientemente fazer um bom uso dessa ferramenta, né, como muitas pessoas usam, até como uma ferramenta profissional, outros também como uma forma de influenciar. Então tem como ser algo realmente positivo. Mas, voltando para a nossa série, a intenção é, a cada encontro, explorar um ambiente dessa rede social, o Instagram. E no primeiro encontro, nós tivemos aqui como referência o feed. E o feed é aquela página principal, onde fica ali a bio, com algumas informações da pessoa e as principais postagens que a pessoa ali coloca, né? Então, assim, se você entrar na conta de um amigo ou de alguém que tenha a conta aberta, você vai ver ali possivelmente todas as postagens que a pessoa fez desde o início que abriu aquela conta, a não ser que ela tenha excluído, porque também tem essa possibilidade. Então, se a gente traz isso para a nossa reflexão de vida, a gente entende que seria, então, a mensagem principal que a gente está passando para as pessoas. O nosso cartão de visita. E nós somos aqui, então, desafiados pelo PG a ter o amor
como eixo, como a mola mestra dessa mensagem que a gente apresenta ao outro. E faz todo sentido. Sabe por quê? Nesse livro aqui, que na comunidade é carinhosamente chamado de Manual de Vida, alguns conhecem como Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Se a gente for fazer um resumo em uma palavra, a palavra seria amor. Muito obrigada, vou precisar. Então a gente poderia afirmar que o feed da Bíblia é o amor. Aqui também diz que Deus é amor. Então nós poderíamos afirmar que o feed de Deus é amor. E consequentemente, o nosso feed realmente precisa ser o amor. Mas como foi colocado aqui, gente, não é o amor romântico, o amor emoji, né? Coraçãozinhos flutuando. É o amor de Deus, o amor ágape, um amor altruísta, um amor doação. Mas sim, na sequência, isso foi a semana passada, nós tivemos aqui como referência o Story. E o Story é a cara do nosso tempo. Tudo que se coloca ali, tudo que posta no Story dura pouco tempo, dura 24 horas. Né? E o tempo em que você vê cada uma das postagens é 15 segundos. A gente até teve aqui uma entrevista com o Tiago, né, que é especialista, dando ali, né, um parecer, a diferença entre o feed e o story, e até dando umas dicas, né, que quando você posta uma coisa no story, não coloque muito texto, aquele negócio de textão, não cabe ali, porque aí, mesmo que algumas pessoas coloquem, mas a pessoa quando está vendo vai precisar pausar, porque é só 15 segundos e aquela sua postagem já vai passar. E aí, pegando essa deixa das coisas que ficam e das coisas que passam, o Maguinho aqui trouxe uma reflexão para a gente ter Deus como referência para entender o que na nossa espiritualidade, o que na nossa caminhada de vida e fé deve ficar e o que deve passar. E aí ele nos desafiou ao perdão, porque perdoar não é fácil, gente. Tem até uma frase que diz, né, quem perdoa esquece. Eu mesmo não aceito essa frase, porque eu creio que a nossa mente, ela é um computador sem lixeira. Então, mesmo que algumas coisas fiquem arquivadas, uma hora aquilo vem. Ela pode não estar ali na área de trabalho, mas ela vem. Então, a frase mais assertiva seria: perdoar é lembrar sem ressentimento, é lembrar sem mágoa. Então, a mágoa não pode ficar no feed, na página principal. A mágoa, o ressentimento, ela tem que passar. E a gente aprendeu aqui que em Deus isso é possível. Humanamente é difícil, mas em Deus isso é possível. Pois bem, mas hoje a nossa reflexão, né, a nossa referência, a gente vai entrar num ambiente, né, como a gente tem um ambiente aqui hoje, o nosso ambiente vai ser o direct. E eu que não sou boba nem nada, né, no final do encontro passado eu peguei o Tiago ali no corredor, troquei umas ideias com ele, né, bati um papo. E como ele mesmo disse, né, não tem muito mistério. O direct é aquele ambiente, aquela ferramenta em que você pode direcionar diretamente com qualquer um dos seus contatos. É aquele ambiente que você, né, chama alguém, que você passa alguma mensagem, que você posta alguma coisa diretamente para aquela pessoa. Mas também é um lugar de privacidade. E por isso é um lugar onde você pode ser mais espontâneo. Então você não precisa fazer aquele texto rebuscado, né, elaborado. Você não precisa usar filtro. Você é você, como você é. E pegando essa característica do direct, eu queria que a gente tivesse hoje aqui como ponto de partida uma reflexão sobre quem é você quando ninguém está olhando. Quem é você? Ou quem sou eu quando as luzes do quarto se apagam? Quem sou eu? Ou onde está Deus? E quando a gente traz essa reflexão, duas palavras vêm logo em mente, pelo menos para mim. E essas palavras é caráter e integridade. É interessante que existem muitas pessoas que não são cristãs, às vezes nem religiosas, mas são pessoas que têm valores éticos e morais. Enquanto que essas pessoas, elas, de alguma forma, elas contribuem, elas trabalham para construir um mundo melhor. Mas nós, que somos seguidores de Cristo, e eu creio que o grande público aqui, né, as pessoas que estão aqui hoje, a maioria
deve se sentir nessa categoria. Se ainda não são, deve estar sendo atraída a ser. Alguns já têm uma grande quilometragem nessa caminhada. Então, nós que somos seguidores de Cristo, essa responsabilidade é quase que imprescindível. E o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele comparou essa nossa missão, a nossa responsabilidade com o mundo, usando duas metáforas: sal e luz. Duas metáforas bem conhecidas, né? Todo mundo, em todos os tempos, tem em casa sal e luz. E luz porque uma pequena luzinha em meio às trevas já faz a diferença, né? Se você pega e dá um blackout e você acende um pequeno fósforo, aquilo ali já tem uma direção. Eu falei fósforo esses dias, falando um tempo desse aí com as crianças. Uma criança levantou a mão e me corrigiu: tia, não é fósforo não, a gente acende a lanterna do celular. Eu falei: é verdade, a gente precisa contextualizar a minha fala. Enfim, que você acenda a lanterna do celular, aquilo ali, em meio a grandes trevas, em meio à escuridão, já lhe dá a direção do caminho. Então nós somos luz. E nós somos sal, e todos nós também temos, né, alguma afinidade com o sal. Mas no tempo de Jesus, o sal, além de ser usado para dar sabor, né, que esse é o elemento mais forte hoje em nosso contexto, mas naquela época, por não existir refrigeração, o sal era muito usado para preservar os alimentos. Como em nossos dias hoje, muito usado no Nordeste ainda, por conta da carne do sol, a charque, e aqui na região também a questão do peixe, né, o pirarucu, entre outros peixes. Mas isso era muito forte. Então Jesus nos traz também essa missão de conservar o mundo do apodrecimento, por meio dos valores do reino, preservando os valores do reino. Mas aí nós temos uma missão de fazer a diferença, mas por outro lado, a gente vive em um mundo, em uma sociedade com muita instabilidade. Principalmente, a gente sabe que a gente está imerso em um mundo corrupto, uma sociedade corrupta. E, infelizmente, a gente constata isso em todas as camadas da sociedade, seja do topo à base. Nós vivemos em uma sociedade que, às vezes, se apropriar daquilo que não é seu é ser esperto, é se dar bem, né? Existe até a expressão jeitinho brasileiro. E aí, voltando à pergunta: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando está fazendo aquela prova e talvez por não ter estudado, por ter dado um branco, você não está lembrando aquela questão, mas o colega do lado está dando bobeira ali na prova ou querendo facilitar para você? Quem é você no momento desse? Quem é você quando é parado por uma blitz? Aconteceu com a gente tem alguns meses, a gente estava depois da ponte ali, que vai para Manacapuru, pararam a gente, sempre encontra um motivo, né? No nosso caso, as pessoas de trás estavam sem cinto, estávamos errados. Mas sabe aquela sensação de que qualquer propina resolve um problema? Qualquer 50, 100 reais, né, por meio da conversa ali do guarda, e você pensa: poxa, vai me livrar de um constrangimento tão grande, eu não vou precisar pagar multa, eu não vou perder pontos na carteira. Quem é você num momento como esse? Quem é você quando, na hora de pagar os impostos, né, você sente uma facilidade aqui ou ali para sonegar, e aí vem a consciência: eu sou tão injustiçado, eu vivo em um país onde tem a maior carga tributária, uma das maiores do mundo. Passo 5 meses trabalhando para o governo. Não, eu que sou injustiçado. Então quem é você em situações como essa? E pensando em relação a isso, caráter, integridade, se manter esses valores em meio a todo momento, né? Não quando os holofotes estão sobre nós. Sempre lembro de uma situação, uma experiência que eu vivi na época de adolescente, em que eu participava de um grupo de teatro e evangelismo, e nós tínhamos vários encontros além para ensaios também, para orar, para reunir, né, para criar ali comunhão, meio que era o nosso GV, né, o nosso GV, que alguns conhecem como célula ou PG, aquele pequeno grupo. Então a gente tinha essa pegada também. E um dos amigos ali, ele tinha uns 17 anos, e ele estava todo feliz, chegou ali no encontro, contando que ele tinha
conseguido o seu primeiro emprego, né? Se fosse nos dias de hoje, seria o pequeno aprendiz, né? Não existia esse programa naquela época. E aí, a gente se alegrou com ele e orou. Mas passadas algumas semanas, ele chegou lá muito entristecido. E ele disse que achava que não ia continuar no emprego, que só ia ficar só aquela época de experiência, porque tinha acontecido uma situação muito chata. E ele contou ali pra gente. Ele disse que o chefe, né, dele, um cara muito grosseiro e estressado, tinha pedido para ele mentir em uma situação, ou não falar a verdade, né, como você queira. Mas ele disse que saiu da sala do chefe, né, e não teve coragem a princípio de falar não, mas ele pensou assim: se eu mentir, eu vou ter que continuar mentindo sempre. E isso não condiz com a atitude de cristão. E ele voltou, então se encheu de coragem, né, voltou ali para encarar o chefe e falou o que ele estava sentindo em relação a isso, e disse que aquele chefe xingou, aquele chefe detonou com ele, disse que ele não teria espaço no mercado de trabalho agindo dessa forma, que isso não existia. Mas tudo bem, ele saiu triste, compartilhou com a gente. Só que aconteceu que ele não foi demitido e ele continuou ali na empresa. E depois de algum tempo, teve um roubo na empresa. E a polícia foi acionada, reuniram todos os funcionários, e aquele chefe, né, diante do delegado falou: olha, esse cara aqui, você nem precisa investigar, esse menino não mente e não vai roubar. E aí, depois de algum tempo, ele deu um cargo de chefia ali para esse meu amigo, que o nome dele é Jefferson, a gente chamava ele carinhosamente de Finho. E um menino de 18 anos ali, chefiando um monte de gente barbada, né, adultas, maduras. Mas porque a gente pode dizer, Deus honrou a integridade daquele menino. Mas mesmo que, né, ele fosse perder o emprego, ele estava disposto a perder o emprego, mas ele não ia colocar em xeque os seus valores, os seus princípios. Então, gente, olha, hoje nós estamos aqui em comunidade. Domingo que vem a gente nem sabe, né, se a gente vai estar aqui. Isso vai depender aí dos desdobramentos do coronavírus, mas só que amanhã, com certeza, ou talvez não, mas naturalmente nós estaremos em nossos ambientes, né? Possivelmente nós estaremos nos escritórios de advocacias, nós estaremos nos tribunais, nós estaremos no comércio, no shopping, quem encarar, né, mesmo com tudo isso. Nós estaremos nas universidades, talvez não essas 2 semanas, né, porque está de recesso algumas, mas logo mais estaremos sim em escolas, e nós estaremos nos condomínios, nas casas, nas ruas. E é nesse lugar, não aqui, é nesse ambiente que a gente precisa fazer a diferença. É nesse ambiente que a gente precisa gerar esse fruto do reino. E eu trouxe um texto aqui para vocês sobre essa primeira parte da reflexão, que está em Colossenses 1:10. Se você puder abrir aí nas suas Bíblias, seus aplicativos, e até marcar esse texto, Colossenses 1:10. E diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, e quando começa o texto dizendo, e isso para quê? Essa é a meta, essa é a finalidade, esse é o propósito, que você viva de maneira digna. Essa é a vontade de Deus, agradar Ele em tudo. E eu queria que, se você tivesse como destacar, destaque a palavra aí, frutificando. Esse é o desejo de Deus, que a gente frutifique. E essa palavra frutificar tem muito desdobramento na Bíblia. Você vai encontrar várias vezes nas cartas, né, de Paulo e de outros, e mostrando essa necessidade da gente gerar esse fruto. Especialmente Paulo, em Gálatas 5, ele traz 2 listas. Tem outros lugares que a gente encontra isso. Sempre aquele incentivo de que aquela pessoa que começa a caminhada com Cristo, ela deixa coisas velhas
e começa coisas novas. Então ele apresenta duas listas. De um lado, ele vai apresentar as obras da carne. E de outro lado, ele vai apresentar, na sequência, melhor dizendo, o fruto do Espírito. Então, nas obras da carne, você vai encontrar ali ira, raiva, ciúmes, inveja. Enquanto que no fruto do Espírito tem amor, bondade, verdade. E quando você olha para essa lista das obras da carne, você vê essa lista do fruto do Espírito, e se você for bem sincero, bem realista, você vai ver que a sua tendência natural é essa lista aqui. Ciúme, inveja, raiva, ira, entre outras coisas. O próprio Paulo viveu uma crise muito grande. Porque ele dizia assim: maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E ele dizia: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o bem que muitas vezes eu não quero, esse eu faço. Então meio que existe uma contradição ali. Você percebe que existe uma contradição? Parece que nós, por nós mesmos, a gente nunca vai conseguir alcançar esse viver, como a gente viu aí no versículo, né? Viver de forma digna, agradando em tudo e frutificando. E a gente acaba carregando um peso, como se tivesse tendo que levar nas costas um Scania com toneladas e não saindo do lugar. Como se a gente fosse um mero religioso cumprindo leis, ritos e regras. Então existe uma contradição aí, né? Existe um paradoxo. Como que Deus quer que eu seja uma coisa que eu não consigo ser? E sabe onde é que está a resposta, gente? A resposta disso, dessa crise, está no Instagram. Por incrível que pareça. A resposta está num ambiente que nós estamos refletindo hoje, no direct. Sabe por quê? Porque o direct, além de ser um ambiente de privacidade, de você revelar com você, ele é mais do que isso. O direct é um ambiente de relacionamento. É um ambiente onde você pode cultivar a amizade. E aí muita gente se surpreende com isso, que o chamado de Deus não é que você seja um religioso. Não é que você cumpra regras e regras. O chamado de Deus é relacionamento. É isso. Deus chama você para ser amigo. E hoje você possivelmente tenha cantado aqui: conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Existe uma outra canção que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas isso é uma realidade na sua vida? Você já experimentou Deus amigo? Você já aceitou esse chamado de ser amigo de Deus? Mas será que isso também não é invenção, né? Desses autores de música ou da palestrante hoje? Então vamos ver o que a Bíblia fala aí em relação a isso. Abra aí as suas Bíblias mais uma vez. E agora você vai abrir em João 15. João 15. E primeiro nós vamos ler o verso 15. Vou abrir a minha aqui também. Eu quero ler junto com vocês. Se eu conseguir ler, né? Porque eu estou meio ceguinho ultimamente. Mas vamos lá. É a idade. Bom, 15. Olha só o que o próprio Jesus está dizendo aí, gente. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvir do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O próprio Jesus falando. Então, nesse momento, talvez você conheça Jesus e é fácil para você, faz parte do seu vocabulário, você entender Jesus como Salvador, você entender Jesus como Senhor, você entender Jesus como Mestre. Mas Jesus amigo, ele se colocando dessa forma, ele está dizendo: olha, não tem hierarquia entre nós. Porque o Senhor e servo tem hierarquia. Porque um mestre e discípulo tem hierarquia. O lance aqui
entre nós é amigo, é amizade, é relacionamento cara a cara, é caminhar juntos. E olha só o que vai falar o capítulo 15, a partir do verso 1. Ele mesmo dizendo, Jesus, eu sou a videira verdadeira. E videira, né, não é uma plantação comum aqui na nossa região. Poderíamos substituir por qualquer outra planta frutífera, goiabeira, mangueira, para que a gente possa entender melhor. E ele diz, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que tenho falado. Se liga aí no verso 4 e 5. Ó. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos. Não pode dar frutos. Você não vai poder frutificar se você não estiver ligado nele. Assim como um galho que está fora da árvore, ele não vai poder ter fruto. Ele pode ser uma galha de mangueira, mas ele não vai gerar frutos porque ele não está ligado àquela árvore. Ele não está ligado àquela plantação. E Jesus traz essa analogia dessas vidas dizendo, olha, tem que estar ligado em mim. Você quer gerar frutos por si mesmo? Você quer ser bom por si mesmo? Íntegro? Você não vai conseguir totalmente. Uma hora você vai vacilar. Para você gerar frutos do reino, você tem que estar ligado a Jesus. E o verso 5. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Olha lá a resposta, o próprio Jesus falando. Sabe o que é, gente? O chamado sempre foi o relacionamento, sempre foi a amizade. Mas tem um detalhe que eu vou falar para vocês. Você sabe que um sociólogo chamado Buhmann denominou a nossa geração de sociedade líquida. E ele diz que onde o amor e os relacionamentos são líquidos, fluidos e passageiros. Nós vivemos em tempos que nós não conhecemos mais o que é desenvolver relacionamentos sólidos, diz ele. Porque os relacionamentos, as amizades, da mesma forma que vêm, parece que são muitos, né? Quantos seguidores você tem, quantos amigos você tem nas redes sociais. Mas eles também se vai rapidamente. Então, na contramão de tudo isso, vem a proposta do reino. Vem a proposta de Jesus. E no tempo de Jesus já foi assim. Jesus teve muitos seguidores, mas ele deixava as multidões para estar com uma só pessoa. Jesus deixava multidões e investia em relacionamentos. E as pessoas queriam ouvir Jesus. Elas queriam ali também participar de tudo o que estava acontecendo. Mas muitas vezes Jesus fez isso. E certa vez, ele parou e conversou com uma única mulher, que é o maior diálogo registrado na Bíblia. E uma mulher que ficou conhecida como mulher samaritana, uma mulher do poço. Que primeiro já estava meio estranho, ela era mulher. E o judeu não conversava com mulheres que não eram da sua família, principalmente em público. Segundo, ela pertencia a um povo estrangeiro que era inimigo do judeu. Então o judeu tinha raiva, odiava o samaritano. E terceiro, ela tinha uma vida moral questionável. Mas Jesus conversa ali com aquela mulher. E diz lá o texto, você pode ver que ele discute temas doutrinários e teológicos. Isso aí também, para o fariseu, foi um grande erro. Porque o fariseu, que eram os religiosos na época de Jesus, dizia que era melhor pegar a lei de Deus, que era a Bíblia daquele tempo, e queimar, do que permitir que uma mulher tivesse acesso. Mas Jesus quebra todos os protocolos, ele quebra tudo aquilo que a cultura imprimia, que não era parte do reino. Ele vence tudo isso e alcança o indivíduo no ponto onde ele está. Jesus, mesmo tendo muitos seguidores, ele teve um grupinho de 12 amigos. Como ele mesmo disse, amigos, né? Discípulo, mestre, mas amigos. E ele andou com aquela galera. Ele caminhou com eles, ele se deixou conhecer. Eu posso imaginar Jesus rindo, contando piadas, se divertindo também com eles, né? Porque a gente só imagina aquele Jesus que parece que flutuava. Mas Jesus conviveu com eles. E Jesus, daqueles 12, ele teve um grupinho ainda menor, de 3 a 4, que a Bíblia registra estar em alguns dos eventos
alguns dos principais eventos, 3 a 4. E a gente ainda pode dizer que Jesus teve um best friend, que foi João, né? Ficar entre Pedro e João, mas pelo que a Bíblia nos mostra, né? João é considerado discípulo amado por ele mesmo. E tem algumas situações que sinalizam isso, né? Onde na ceia ele debruçava a cabeça no peito de Jesus. E no final, quando Jesus já estava ressuscitado, ele chegou ali, reuniu aquele grupo e estava comendo um peixe assado com eles. E sinaliza que João e Jesus estavam tendo aquela conversinha, né, pé de orelha, e um se vira. E o que vai ser desse aí? Porque eles estavam naquele momento de amizade, de intimidade, né? Então tinha essa diferença. E assim, é bem certo, porque a Bíblia registra isso, que Jesus escolheu os 12 para andar com ele. Inclusive, ele passou uma noite orando, porque era uma decisão muito, muito séria, muito importante. Mas eu creio que esses outros níveis de intimidades foram os próprios amigos de Jesus que foram se interessando e foram se aproximando. Eu creio dessa forma. Eu creio que João esteve mais perto porque ele mesmo buscou e ele mesmo conquistou esse espaço. Até pelos textos que a gente lê, a gente entende isso. É querer permanecer. É se dispor a permanecer ligados a Jesus. Mas olha, se você tem dificuldade a entender esse tema, Jesus, amigo, e se relacionando pessoalmente com as pessoas, eu quero te falar que na história, muitas pessoas também não aderiram a esse tema. Acharam difícil demais entender um Deus que relaciona intimamente e diretamente com o ser humano. Inclusive, muitos cientistas, filósofos, eles não aceitaram esse Deus pessoal. E uma vez perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus. E ele respondeu: acredito no Deus, e ele fala no Deus de Spinoza. E ele se referia então a um filósofo racionalista que tinha feito uma tese mostrando que Deus existia, ele era criador e ele se manifestava em toda a sua natureza, tudo era Deus, digamos, mas ele não se rendeu ao Deus do cristianismo. E na frase do Einstein diz assim: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, não no Deus que se interesse pela sorte e pelas ações humanas. De coração, eu desejo que tanto Einstein como Spinoza possam, na sua caminhada de vida, ter encontrado e experimentado esse Deus de relacionamento. Esse Deus que se interessa, sim, pela individualidade de cada pessoa. E assim, eu creio, e gosto muito de uma frase do Pauster, que ele fala assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então eu creio que toda a ciência, toda a filosofia, toda a teologia verdadeira, ela sinaliza para Deus, porque todo conhecimento, toda sabedoria emana de Deus. Mas alguns parece que se perdem nessa busca. O próprio Paulo, em Coríntios capítulo 1, ele vai falar, vários versículos que ele fala sobre o assunto, ele começa dizendo assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E ali no desdobramento ele vai dizer algo do tipo, que os sábios muitas vezes se perdem na sua sabedoria, mas Deus se revela aos simples. E uma frase que eu ouvi do Caio Fábio, que eu creio que conclui bem isso aqui, é que Deus não é para ser estudado, Deus é para ser conhecido e experimentado. Por isso muitos cientistas, filósofos e até teólogos se perdem na sua busca. O Agostinho, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido, ele foi um cara assim que teve uma transformação real assim de Deus. Deu uma guinada na vida dele quando ele teve um encontro com Jesus. Só que como ele era um cara muito inteligente, ele teve muita dificuldade de entender certas coisas. E disse que certa vez ele estava andando na praia e caminhando, esparecendo com essa crise, e tinha um garotinho ali na praia com um baldezinho de madeira. Cavou um buraco e estava pegando água da praia e colocando naquele buraco, né? Criança, quem nunca, né? E ele ficou observando esse movimento.
E cada vez que ele colocava água, a areia sugava um pouco. E ele ia e vinha, e ele resolveu se aproximar do menino e conversar ali com ele. E ele falou: o que você está fazendo? E ele falou: eu quero pegar toda essa água aí do mar e colocar aqui dentro desse buraco. E ele disse, né, vendo a inocência do menino: impossível, nunca você vai conseguir fazer isso. E disse que naquele momento ele ouviu uma voz que disse: da mesma forma, você nunca vai conseguir colocar o conhecimento de Deus dentro da sua mente. Sabe que Paulo escreveu várias cartas, mas uma das cartas que ele escreveu, Romanos, é uma carta assim muito rebuscada, porque ele escreve sobre doutrina da salvação. E no capítulo 11 tem um texto lá, o verso 33, que Paulo traz uma exclamação assim, que foge um pouquinho de tudo que ele está falando. Na minha interpretação, eu creio que Paulo teve um êxtase assim, diante do conhecimento de Deus. E ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele para depois o receber? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. João, na sua narrativa do Evangelho, ele começa usando uma palavra que é logos, que na sua Bíblia talvez esteja traduzida por verbo ou mesmo palavra. E na verdade, essa palavra não é uma palavra do contexto hebraico-judaico. Então não é uma palavra religiosa, é uma palavra secular. Então ele pega aquela palavra secular, que é mais do que uma palavra, na verdade. Aquela palavra remetia a todo um conceito filosófico, que durante muitos e muitos anos teve desdobramentos, mas que, resumindo, era como se fosse a crença hoje, né? Existe uma mente criadora, ou um design inteligente, mas eram expressões do tipo um princípio de beleza e ordem universal, razão que governa o mundo, gerador do universo. Então, no senso comum, os gregos entendiam assim: existe um logos, o criador. E aí o João se apropria dessa palavra, desse conceito, e diz: no princípio era o logos estava com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí na sua máxima, no verso 14, ele vai dizer: e o logos, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele se encontrou sim como uma criatura humana. E ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nessa mesma perspectiva, lá na carta, né, essa introdução é chamada também de prólogo. O João vai começar falando assim: aquele que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam. Sabe o que ele está dizendo? Eu toquei nele. Não tinha coronavírus na época, né, gente? Então, ele tocou. E ele diz a respeito do verbo da vida: eu toquei nele. E havia uma necessidade, porque a nossa fé é uma fé apostólica, né? Assim como Sócrates, nenhum dos os seus discípulos que escreveram sobre ele não escreveu nada. Jesus também não escreveu. Então tudo que a gente conhece veio dos apóstolos. E nessa época havia uma seita gnóstica que dizia que Jesus veio em espírito. E por isso você vai encontrar os evangelistas fazendo questão de mostrar que Jesus teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele dormiu, porque ele era gente como a gente. É isso que João está falando. Ele era assim, gente como a gente. E eu toquei nele. E ele veio para ser amigo. Ele veio para se relacionar conosco. E talvez você pense que Jesus, inaugurando o novo tempo, ele trouxe esse tema de amizade como uma novidade. E não foi. Desde o Éden, a gente já vê que Deus teve esse propósito, desde o início. Você sabe que quando o homem peca, registrado em Gênesis, o que ele faz? Ele se esconde. Porque geralmente é assim que a gente faz quando a gente erra, a gente foge. Mas a iniciativa foi de Deus. Foi ele que foi atrás. Adão, onde estás? E sabe de uma coisa? O pessoal fala por aí que foram os ingleses que inventaram o chá das 5. Eu creio que foi Deus. Porque todo dia Deus ia lá tomar um chá com
Adão e Eva. Ele ia ter um momento, né, de amizade, de relacionamento. E isso é tão forte, né, que existe aí até uma tese. Porque nesse momento, que é a hora do pôr do sol, do crepúsculo, algumas pessoas afirmam sentir um sentimento diferente, uma falta, um vazio dentro de si. Não sei se você se sente assim, mas isso é muito comum. Então, tem uma tese aí que esse é o momento da saudade. Por isso que muitas pessoas sentem isso, porque era o momento em que Deus ia e tinha o seu chá da tarde com Adão e Eva. E aí, você continua ali na Bíblia, em Gênesis mesmo, você vai encontrar um personagem que não é muito badalado, não é muito falado, não é mesmo na Bíblia, que é o Enoque. Já ouviu falar em Enoque? Tem 2 registros principais de Enoque: Gênesis e Hebreus. E em Hebreus, ele vai estar na galeria da fé. E sabe o que vai dizer lá? Enoque agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Ele foi transladado. Olha que coisa incrível. Aí quando você vai em Gênesis, descobriu o que esse cara fez. Tudo que Enoque fez, gente, está registrado em uma linha, em uma frase. Enoque andou com Deus. Como assim? Enoque andou com Deus e agradou a Deus de tal ponto que Deus o tomou para si, sem ele quis experimentar a morte. O Abraão, que é o conhecido pai da nação de Israel, também um homem de fé. Em Isaías 41:8, Deus vai dizer: Abraão, meu amigo. Intitula Abraão de amigo. E quando você vai ler a história de Abraão, você vai ver uns diálogos ali que Deus tem com Abraão. Gente, realmente Deus consultava Abraão a respeito das coisas que ia fazer, papo de amigo. Moisés, em Êxodo 33, vai dizer: Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Sempre foi o relacionamento, sempre foi a amizade. E é essa mola da amizade, esse fundamento que vai fazer a diferença. Então, nós podemos afirmar o seguinte: o que você constrói no direct da sua vida, da espiritualidade, é que vai fazer a diferença. É no relacionamento de Deus. Porque não adianta o seu feed, os seus stories, suas lives estar cheio de espiritualidade se você não tiver construído aqui no relacionamento com Deus. Porque se você não tem relacionamento com Deus, tudo que você vai colocar aqui não vai passar de religiosidade. E é esse que vai dar fundamento, é a tua experiência com Deus. É esse caminhar com Deus, e é possível, né? Para quem não experimenta, parece algo realmente bem estranho. Eu lembro de uma experiência que eu tive, ainda adolescente, não, já estava saindo da adolescência. Com 18 anos eu tomei uma decisão, um passo sério na minha vida. Desde cedo eu entendia ter uma chamada missionária. Uma coisa que me incomodava, né? Deus falando isso comigo. E aí eu tomei esse passo, porque eu entendia Deus me chamando. E eu tive a bênção ali da minha família, da minha casa, né? Que na época só era minha mãe e meu irmão, porque meu pai já havia falecido. Tive a bênção do meu pastor e da minha igreja. Mas eu fui numa cidade próxima à minha cidade, lá na Bahia, comunicar aos meus outros familiares, que é uma cidade que moram até hoje, familiares da minha mãe e do meu pai. E todos ficaram felizes, especialmente a família do meu pai, porque diziam que meu pai sempre foi um investidor da obra missionária, que ele estaria muito orgulhoso. E eu estava muito feliz ali naqueles dias. Mas teve um momento que me marcou muito. Eu estava na frente da casa de um dos meus tios, conversando com alguns dos meus primos ali, batendo aquele papo, jogando conversa fora, né, como se diz. E de repente, uma moto grande assim, acelerando, se aproxima e para de vez assim perto da gente. E ela, quem estava ali, era o namorado da minha prima. Um rapaz que tinha assim mais ou menos uns 10 anos, era uns 10 anos mais velho que eu. Mas um rapaz assim muito inteligente, eu mesmo gostava muito de conversar com ele. Mas ele se dizia ateu. E quando ele parou ali naquela hora, ele já chegou me afrontando. Ele já chegou dizendo palavras assim contra mim. E gente, eu comecei a me sentir ali tão pequena, que eu fui diminuindo, e eu fiquei desse tamanho, diante dele. E todos os meus primos olharam para mim,
esperando que eu respondesse alguma coisa. E desde quando ele começou a falar, eu só conseguia fazer uma coisa, além de tentar não transparecer que eu estava tão nervosa, foi orar e falar assim com Deus: eu não sei o que falar, Deus me ajuda. Eu não sei o que falar, Deus me ajuda. Eu não sei o que falar, Deus me ajuda. E eu ficava no meu pensamento. E ele disse, a fala dele foi a seguinte: eu não acredito na decisão que você tomou. Logo você, uma menina tão inteligente, se deixar levar pela conversa desses pastores que só querem usar para tirar dinheiro das pessoas. E tudo baseado em um livro que conta a história de homens, pessoas que já morreram, cheio de contos e fábulas. E aí quando ele terminou de falar, todo mundo virou para mim. E naquele dia ali eu tive uma experiência que me marcou grandemente. Simplesmente eu comecei a falar, gente, mas não era eu falando. Algo tomou, possuiu a minha voz ali. Isso foi tão real que enquanto eu falava eu mesma ficava pensando: o que é isso que eu estou falando? Eu nem tinha pensado essas coisas ainda. E eu ficava lutando comigo mesma. E eu lembro de cada palavra, sabe por quê? Porque eu ruminei essas palavras vários e vários dias na minha vida. Por muitas e muitas ocasiões, essas palavras fizeram muita diferença para mim. E eu disse o seguinte: olha, Juliano, era exatamente esse o nome dele, eu respeito que você não acredite em Deus, não acredite na Bíblia como a palavra de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa. Realmente, a Bíblia conta a história de homens, conta a história de Moisés, conta a história de Abraão, conta a história de Pedro. Mas eu quero te falar uma coisa: tem algo que me liga a isso. E sabe o que é? Eu tenho experiências com esse mesmo Deus de Abraão, de Moisés, de Pedro. Deus fala comigo. Eu ouço a voz de Deus. Quando eu terminei de falar, gente, eu que estava desse tamanho, eu me senti uma gigante. E todos os meus primos viraram para ele: toma ali, olha aí. E eu fiquei flutuando. Eu saí dali ruminando aquelas palavras, tentando entender, mas pensando realmente as experiências que a gente tem com Deus. Desde cedo, que eu nasci em um lar cristão, eu tinha experiências com Deus. Experiências simples, que talvez, se for contar para um adulto, né, parece experiência boba, mas sempre Deus presente na minha vida, sempre Deus falando comigo. E essas experiências fizeram a diferença e continuam fazendo. E olha que amizade é uma coisa que a gente tem que estar cultivando sempre. Porque não pensa que depois de muitos anos você não pode estar dando outras prioridades, né, ou deixando, né, o relacionamento com Deus de lado. Você precisa continuar cultivando como uma planta, né, que você cultiva, que você alimenta diariamente. E esse é, sem dúvida, o desejo de Deus para todos nós. E eu queria encerrar aqui nessa noite com uma oração que é uma música. Eu acho que eu ouvi do Ed Renekiewicz que a oração é a plataforma de Deus para nós, o lugar onde a gente se encontra com Ele. E é verdade, gente. Possivelmente nesses dias você não vai estar em lugar lotado, mas mesmo que você esteja em um lugar lotado, um ônibus, um shopping, um Uber compartilhado, saiba que em qualquer lugar você pode acessar essa plataforma. E a música vai dizer que há um lugar em Deus. Há um lugar onde você se protege de todas as coisas ruins. Há um lugar de descanso. É um lugar de refrigério. É um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. E diz ainda: há um lugar onde as pessoas não te influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Eu gosto muito da parte que fala, né? Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Olha que coisa linda. Onde a inconstância não te domina. Onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. E eu concluo com um versículo que eu gosto muito, muito, que é um versículo do profeta Jeremias, que ele diz assim: atraíste-me, Senhor, e atraído fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Que nessa manhã você se renda a esse chamado do Deus amigo, do Deus que quer caminhar contigo, independente se isso é algo novo para você, ou se você já está aí
há muito tempo na caminhada, se renda hoje a um relacionamento mais próximo com o Criador. Tudo que a gente pode ter de melhor na vida é caminhar com Ele.